Olá, queridos leitores da revista Música, sou eu novamente, Dani Caldeira, e vamos dar continuidade ao que nós falamos na edição passada a respeito dos 4 pilares do trabalho de performance e postura de palco do artista, do cantor. Hoje nós vamos basear basicamente no segundo pilar, que trata-se sobre postura de palco. Quando a gente fala de postura de palco, que a gente trabalha muito com os cantores aqui, a gente diz respeito ao corpo, à estrutura corporal do artista e à linguagem não verbal do nosso corpo, baseado em estudos científicos que vêm aí ao longo da história sendo desenvolvidos por vários teóricos, vários estudiosos da linguagem corporal. Eu fundamento essa parte do nosso curso e que trata basicamente do quê? Como que o nosso corpo pode estar colocado de uma forma que passe para o nosso ouvinte, para o público, para as pessoas que estão nos contemplando a nossa arte, que passe uma ideia condizente àquilo também do que eu estou querendo passar ali, do que eu estou querendo dizer. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou exemplificar, porque às vezes fica difícil de entender só a gente explanando. Por exemplo, quando a gente aborda a questão do nosso tórax, se a gente traz uma postura assim, quando a gente vai subir para cantar uma música, às vezes a gente nem percebe no nosso dia a dia, mas as pessoas tendem a falar: o que você tem hoje? Parece que você está chateado, você está triste. E é óbvio que às vezes você nem está sentindo isso, ou você não falou isso para as pessoas, e as pessoas estão fazendo uma leitura. Isso é, de uma forma bem simplista, obviamente, os estudos da linguagem corporal, de que o nosso corpo passa para as pessoas ideias e elas leem antes mesmo da linguagem verbal. Antes mesmo de você falar, não, eu tô bem, as pessoas já leram que você realmente ou tá cansado, ou tá chateado, ou tá triste, ou às vezes não, mas a linguagem passa, a ideia passa dessa forma. Então, quando uma pessoa vai subir no palco, ela tem que estar pensando em toda a tua estrutura, que ideia que ela quer passar, como um comunicador, como alguém que precisa chamar a atenção, né? Porque quando a gente está num sinal de evidência, num palco ou num local de evidência, a gente tem que colocar o nosso corpo a serviço da pessoa para que chame a atenção em primeiro lugar. Então, o que eu tenho que fazer com todo o meu corpo? A gente desmembra o corpo todinho em partes para a gente poder entender tórax, cabeça, abdômen, pernas, braços, face. O que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer e não deve fazer para passar uma melhor ideia. Então, por exemplo, você vai subir no palco para cantar, que é muito comum, e você pega o microfone, acha que você está passando uma ideia super bacana aqui, e quando você menos espera, as pessoas estão olhando para suas pernas. E aí ele não percebe que ele faz esse movimento com as pernas, que eu até brinco com os meus alunos, que eu chamo de movimento de perna de fila de banco. Isso é, quando a gente está numa situação de espera mesmo, né? A gente apoia o nosso corpo como se ele estivesse mudando a forma de descansar e deixa uma perna solta, flácida, numa posição lateralmente de espera, como se estivesse com tédio, esperando algo acontecer. Artisticamente, a gente subir para passar uma mensagem com a perna de espera, de tédio, é óbvio que é uma linguagem corporal não muito condizente com a nossa arte. Uma outra coisa também comum de se fazer com as pernas. A pessoa cruza a perna sobre a outra e também fica numa outra posição de espera também, ou até de leve timidez, né? Porque quando a gente se fecha, também não é uma coisa bacana da gente fazer. Tem até aqueles que, pasmem, não é raro, eu já peguei vários cantores fazendo isso, que sobem para cantar e faz isso aqui. E vem e canta a música dessa forma, escondendo-se, timidez, enfim, uma série de linguagens não verbais nada condizentes com a expressão artística. O ideal mesmo, como é padrão, que as pessoas no meio artístico utilizam, é uma leve separação das pernas, os pés paralelos apontando para frente, e um joelho levemente dobrado, nem dobrado totalmente e nem rígido. Só que é óbvio que isso daqui é a postura inicial e nós, cantores, nós nos movimentamos. Nós, artistas, nós nos movimentamos. E como nos movimentar é algo que eu trabalho no terceiro pilar, que diz respeito à expressão corporal.
Então, ainda dentro do trabalho de postura, nós trabalhamos muito prática, exercícios, caminhadas. Eu tomo empréstimo de muita coisa do universo teatral, que é inclusive uma das minhas formações, e trago o universo do teatro para o cantor. Tanto que o curso Teatro para Cantores, muita gente até confunde o que significa isso. A ideia não é formar cantores que atuam, nem atores que cantam e nem tampouco preparar profissionais para musicais, mas sim fazer todo um empréstimo do universo teatral e coisas riquíssimas que a gente vê com uma habilidade daqueles que fazem teatro, de nós atores, para o cantor. Então, somando uma coisa com a outra, a gente enriquece a expressão de uma forma maravilhosa. Eu gosto de dar um exemplo, uma metáfora bem simples, de certa forma até bem tola, assim, é bem simples na verdade, mas que dá para você entender melhor do que eu estou dizendo. Um violão, por exemplo, ele não é um violão só porque ele tem 6 cordas paralelas, porque senão a gente poderia pegar 6 cordas, esticar entre 2 gravetos, por exemplo, e fazer um violão. Não, ele é um violão porque ele tem 6 cordas, projetadas de uma forma específica, apoiadas num braço com uma espessura específica, com todo um corpo e um contorno e uma madeira específica. Com isso, se faz uma sonoridade e até uma estética do que é o violão. Então eu uso esse exemplo para a gente dizer a respeito da performance e da vida do cantor. O cantor, ele não é um cantor porque ele tem 2 pregas vocais e tem técnica vocal e tem afinação e tem uma harmonia vocal maravilhosa, um timbre maravilhoso que emociona as pessoas. Ele também é um cantor porque, além disso, ele tem um corpo que se expressa condizente ao que ele está cantando, ele tem um olho que se expressa, ele tem todo o seu aparato corporal para reforçar e transmitir a mensagem daquilo que ele está cantando. Então, essa pequena metáfora ao violão é justamente isso, para que a gente deixe nosso corpo visualmente, estruturalmente condizente à ideia daquilo que a gente vai dizer quando a gente canta. Com todos os cuidados de todas as partes, às vezes as partes mais que a gente menos pensa, como eu dei o exemplo das pernas, mas que dizem e muito, não só na linguagem corporal, né, em todos os aspectos. Muito obrigada, espero vocês na próxima edição, onde nós estaremos abordando o 3º pilar, que diz respeito à expressão corporal, ao movimento. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo.